Oi gente, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou a Bonnie e esse é o canal Traz Café. E hoje eu vou falar sobre o meu relato, a minha experiência com a cerimônia da Ayahuasca. Foi a minha primeira, então segue comigo. Então, gente, eu acho que, assim, é muito interessante contar a minha experiência pra vocês, porque a minha experiência foi bem diferente das outras pessoas que foram comigo, que no caso foi a minha mãe, que já tem um vídeo, o Guilherme e o Francis, que vão postar depois, né? Mas eu acho que a minha experiência, ela foi muito diferente, mas ela não foi tão intensa assim. Mas mesmo assim ainda é válida de contar. Antes, eu já recebi essa proposta pra tomar já tem um tempo. Mas eu fiquei com um pouco de medo, de receio de tomar antes, porque assim, eu não gosto de nada que me tire da minha consciência, sabe? Eu não bebo, eu não sou de usar droga, eu não gosto nada disso, porque assim, eu não gosto que nada que altere muito a minha consciência ou que me tire muito da minha realidade. Então, mas depois, assim, com o Francis e o Guilherme foram me contando as experiências que eles tiveram quando eles tomaram e eu fui vendo que aquilo realmente não era um chá alucinógeno, uma droga, um negócio assim que te deixava doidão. Eu fui vendo que era realmente um negócio muito sério, sabe? Um negócio um ritual muito bonito, era assim, realmente era uma conexão com o divino. Então eu fiquei com vontade de tomar. Então depois eles chamaram a minha mãe. Ela também ficou com vontade de tomar e por coincidência ia ter um ritual no dia 11/4, que foi lua nova, né? Ia ser um ritual diferente para abrir novos caminhos. Cada cerimônia vai ter um intuito diferente. E era um dia antes do aniversário da minha mãe. Então, assim, muita coincidência e eu achei que a gente tinha que fazer. Então, e eu vi muitos vídeos, vi muitos relatos de outras pessoas pra perder um pouco o medo e pra saber o que eu deveria esperar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que esperar porque a experiência de todo mundo é muito diferente, entende? Mas eu já fui mais ou menos assim, pensando que eu ia ver alguma coisa da minha vida passada, que eu ia resolver algum problema interno, e no caso lá foi muito diferente. Eu vou contar pra vocês e vocês vão entender melhor. A gente chegou lá, no Xamantancas, que eu acho que é esse nome. Ele é uma casa assim com um pátio bem grande, sabe, bem bonito. A decoração da casa é linda, tanto que eu quero fazer aquela decoração na minha casa. Muita planta, muita mandala. Nossa, assim, é um lugar muito bom, com energia muito boa. As pessoas que fizeram o ritual assim foram maravilhosas. Samantha, o Pedro, que ficaram cantando lá o ritual todo, foi lindo. E aí ela aconselha que 3 dias antes não tomem nenhum tipo de droga, fiquem mais reclusos, né? Uma experiência mais limpa possível e mais, né, uma experiência mais pura. E ela apresenta os guardiões, que são as pessoas que já têm muita experiência com isso e que eles vão estar lá pra auxiliar a gente. E assim, eu achei muito legal o ambiente, tinha muitos gatinhos, vários gatinhos, tinha 13 gatos lá, muito legal. E ela deixa a gente bem tranquila, ela explica bem, sabe, o que vai acontecer. E aí, enfim, aí ela começa todo o ritual, ela começa a fazer rezos, assim, e começa a dizer, vamos fechar a casa com um círculo de fogo, tipo, pra toda energia negativa ficar longe da casa. Sabe, é lindo, é muito, muito bonito mesmo. Pra quem não acredita, gente, eu sinto muito, porque vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Aí, enfim, ela começou todo o ritual, explicou, né, que ela ia dar a primeira dose e depois de um tempo ela ia convidar para tomar a segunda dose, quem não tivesse entrado na força ainda, e depois ficaria à vontade, né, quem quisesse tomar mais dose. O seu baldinho embaixo, assim, que fica perto de ti, com um saquinho para se precisar vomitar. E aí eu fui lá, peguei meu copinho, todo mundo senta e todo mundo toma junto, né, inclusive ela, todos os guardiões, todo mundo toma, pra todo mundo ficar dentro da força junto. E aí eu tomei a minha primeira dose e eu comecei a sentir uma vontade de vomitar. Assim, bem de leve, mas eu tenho certeza que era coisa da minha cabeça, sabe? Eu fiquei, meu Deus, eu vou vomitar com esse negócio. Foi coisa da minha cabeça. E o gosto, gente, pra mim, no meu paladar, pareceu muito assim, tipo, água de pinhão.
Sabe quando você vai espremer o pinhão na boca e aí você morde e tem aquele pinhão meio podre, assim, que tem aquela água bem grossa, bem, com gosto bem forte de pinhão? Pra mim era esse o gosto. E aí eu fiquei com essa vontadezinha de vomitar e sentindo calor, assim. Mas aí se passou ali uns 20 minutos, eu ficava em posição de meditar, ficava respirando pra tentar acalmar a vontade de vomitar, só sentindo o meu próprio corpo. E olhando as pessoas em volta, né? E aí já tinha gente deitado, né? Tinha gente sentado. Enfim, e eu fui na minha própria vibe ali, tentando sentir meu próprio corpo. Depois de um tempinho, ela, não sei quanto tempo, acho que uns 20 minutos, ela perguntou quem queria tomar a segunda dose e ficasse à vontade. Aí, como eu tava sentindo só essa vontade de vomitar e um pouco de calor, eu falei, beleza, eu vou tomar a segunda dose, porque eu imagino que o efeito tem que ser mais do que isso, né? Levantei, peguei meu copinho e sentei. E ao mesmo tempo eu ficava olhando pro meu copinho pensando, será que eu tomo? Será que eu não tomo? Mas eu falei, não, vou tomar. E tomei. E aquele gosto forte de pinhão de novo. E aí agora eu vou vomitar. E fiquei com aquela sensação de que eu ia vomitar. E aí eu levantei e vou lá fora. Porque ela fala assim, que quem quisesse vomitar, ou se estivesse se sentindo mal, senta lá fora. Atrapalhar as outras pessoas. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei meu baldinho e fui sentar lá fora. Sentei numa cadeira de frente pra piscina, assim. Que é um jardim bem bonito. E a minha mãe tava num outro canto, assim, eu vi ela lá e ela tava já dentro da força. E aí eu só fiquei relaxando, assim, tentei relaxar e ficava olhando as formiguinhas passar embaixo ali, olhar as coisas. E aí eu já comecei a sentir mais calor e uma vontade de vomitar um pouco mais forte. E aí daqui a pouco eu já comecei a sentir uma coisa diferente. Eu comecei a sentir como se o ar, as coisas vibrassem, sabe? Tipo, como se tudo se movesse, assim, sabe? Eu sentia, era como se fosse energia, sabe? Eu sentia como se tudo fizesse assim. E aí eu comecei a sentir, eu vou botar a imagem aqui do lado, de como eu estava sentindo. Era literalmente isso, era como se a minha energia fizesse parte da energia do universo, sabe? E é muito louco isso, realmente era energia. E eu sentia aquilo, eu ainda não estava vendo, eu estava começando a ver as linhas de energia, mas eu mais sentia que o meu corpo estava conectado com o resto e eu sentia aquela energia, era uma coisa incrível. Só que daí nisso eu comecei a ficar um pouco tonta e aí eu comecei a ficar com muita vontade de balde e comecei a vomitar, assim. E aí nisso apareceu um dos guardiões, e o Antônio, o nome dele, se eu não me engano. E aí ele sentou do meu lado e ficou fazendo assim, calma, calma, respira, vai passar, bota pra fora, bota pra fora. E aí ele ficou me falando isso e eu tentando respirar, e aí eu olhava pra ele. Quando eu comecei a olhar pro rosto dele, eu vou botar a imagem aqui do lado também, pra vocês entenderem. É uma imagem mais ou menos aproximada do que eu vi. Eu via o rosto dele com aqueles desenhos de energia. E aí eu percebi que as cores que a gente enxerga, até a cor da pele, assim, elas são uma junção de várias e várias cores. E quando a gente olha os nossos olhos não enxergam isso normalmente. Então quando a gente olha assim, a gente vê uma cor só. Só que na verdade não é uma cor só. É uma junção de várias cores que fazem aquela cor aparecer para os nossos olhos. Então eu via toda aquela energia no rosto dele, eu via todos aqueles desenhos. E aí ele fazendo pra mim. E ao mesmo tempo eu sentia uma energia tão boa dele. E eu tentava sorrir e dizer obrigado. Só que quando eu disse obrigado, a minha voz parecia meio deformada ao meu ouvido, sabe? E aí nisso veio outra vontade de vomitar e eu comecei a vomitar. E aí quando eu fechei o olho, eu baixei a cabeça assim, eu levantei e já tinha outra pessoa do meu lado, outra guardiã me ajudando. E ela respira, 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 tenta respirar. E aí eu tentando respirar, e quando eu respirava assim bem fundo, eu fazia assim, eu sentia uma energia tão boa, tão gostosa. Aí eu daqui a pouco vomitava de novo, porque eu ficava entre essa oscilação de coisa ruim e coisa boa, porque ao mesmo tempo que eu me concentrava em respirar e olhar a natureza, tudo voltava e ficava uma sensação muito boa. Mas quando eu me concentrava em vomitar de novo, era uma sensação muito ruim. E aí eu ficava assim, ai, que coisa horrível, por que eu vim fazer isso? Por que eu tô aqui? Que merda, eu quero que isso acabe logo. E aí os pensamentos negativos, gente, é real, tá? O pensamento negativo, ele te dá mais vontade de vomitar, ainda me dá muita ânsia. Porque quando você tá pensando negativo e dizendo que por que eu tô fazendo essa merda, aí
cara, você tá desrespeitando o ritual. E você sente que você tá desrespeitando, e aí que vem mais a vontade de vomitar. Aí eu ficava, porque eu tinha visto muito vídeo e eles tinham falado muito, não, se você foi, você tem que se propor a fazer até o final e relaxa, não fica pensando coisa negativa. E eu, não, vou relaxar, não vou pensar coisa negativa, não vou pensar coisa negativa, vai passar. E aí foi passando e aí assim, aí eu abaixava a cabeça de novo pra vomitar, e aí eu só via eles trocando o baldinho, limpando a minha boca assim com papel, e aí eu já tava bem, tentando relaxar, eu já tava com o corpo bem mole assim na cadeira, eu já tava assim, E eu bocejava muito, fazia... E às vezes, no meio do bocejo, eu não queria mais bocejar, daí eu assim, entortava a boca, sabe? Porque era muito cansaço, saía muito cansaço, eu tava sentindo que eu tava muito cansada e esse cansaço tava todo saindo, e eu vomitando tudo isso. E aí ela vinha, apertava um manjericão, cheira, que vai te acalmar. E eu fazia assim... E quando eu fazia isso, a sensação automaticamente invadia o meu corpo e era uma sensação muito boa. E aí, enfim, eu fiquei um tempo ainda lá fora. Aquela hora da sensação tava muito ruim, porque eu olhei pra ele assim, tá muito ruim isso. Aí ele, não, bota pra fora, deixa sair tudo. Porque essa vontade de vomitar, bocejar, sorrir, tudo que tu puder, todas essas reações que você tem, é o seu corpo limpando de toda a energia negativa que você acumulou durante a sua vida. E eu sabia que era isso, porque eu tenho muito problema com isso de raiva, e eu sei que a raiva, a culpa, muita coisa assim, dá vontade de vomitar. Então eu já sabia que eu ia chegar lá e eu já sabia que eu ia vomitar, só que eu não sabia que ia ser uma sensação tão ruim. E daí, enfim, eu deitei, ela me cobriu no chão e ela me deixou lá. E aí nisso a minha vontade de vomitar começou a passar. E eu só comecei a me concentrar na música, porque eles sempre diziam assim, quando você tá muito perdido, se concentra na música, porque a música é caminho, a música é a solução. E aí eu me concentrei na música e comecei só a escutar o que ela tava dizendo. E são músicas lindas. E aí, nisso, o meu corpo começou a se mover sozinho. Eu comecei a dançar, sabe? No chão, assim, eu comecei a dançar e fazer assim. E aí, eu senti vontade de levantar. E aí, eu levantei. Nisso, eu já tava super bem. Eu já não tava mais com vontade de vomitar. Eu só tava... Nossa, eu tava me sentindo muito bem. E aí, eu comecei a dar uma volta lá dentro, caminhando assim, olhando normal, olhando as pessoas, porque ao mesmo tempo que você tá tendo a sua experiência, que você tá sentindo tudo isso, e assim, você tem, a sua consciência tá aqui ainda, você ainda tem noção de tudo que tá acontecendo, você tá vendo todo mundo, tanto que a minha mãe chegou e perguntou, filha, você tá bem? Eu falei, tô bem. Ela, ai, que bom então. E aí, nisso, eu continuei andando, porque a gente também não pode interferir na experiência dos outros, não pode ficar muito conversando. E aí eu continuei, olhei todo mundo. Depois eu sentei que a Samantha e o Pedro, quem estavam conduzindo a cerimônia, que eles estavam cantando, eles estavam sentados assim num canto. E aí eu sentei na frente deles, assim, de perna cruzada, e comecei a escutar música, e eu comecei a dançar, e comecei a me mexer, e eu dançava no ritmo da música. Só pensando nisso, soltar e puxar energia, soltar e puxar energia. E às vezes, eu ainda continuando sentindo essa questão da energia toda que eu falei pra vocês. Só que aí... Gente, a música é sensacional. Eu senti a energia da música, sabe? A energia de tudo aquilo. E a música, como a música conduz, e como a música é energia, como... Sabe? A música é a resposta da alma. É lindo. E eu começava a sentir aquilo, o meu próprio corpo queria se mover no ritmo daquilo. E eu achava lindo, sabe? E, gente, eu nunca tinha ouvido na minha vida aquelas músicas. Nunca. Mas eu sabia cantar. Eu sabia as letras da música, gente. Eu tava lá dançando e aí ela falando. Às vezes eu soltava assim, junto com ela. Eu soltava as mesmas palavras. Sério, a música é incrível. A música é linda. E sabe, sempre nessa... de soltar e puxar energia, e só ouvindo a música, tudo aquilo, toda aquela energia, só fazendo assim, sabe? Eu fui muito na energia. Depois eu levantava, caminhava mais um pouco, olhava as pessoas. Aí minha mãe veio assim, ai, filha, eu sei que você quer me abraçar, me abraça. Daí eu abracei a minha mãe, fiquei um tempo abraçada com ela. Daí uma das guardiãs veio e disse, vamos um pouquinho lá fora, vamos deixar ele ter a experiência dele. Eu disse, vamos, não tem problema. E aí ela me levou lá fora e ela fez assim, como é bom respirar, né? Eu falei, sim, é muito bom respirar. Eu vou ficar um pouquinho sentada aqui fora, tá? E aí eu sentei lá fora, com os pés na grama, fiquei um pouco sentada lá. E aí eu ficava nisso, às vezes eu andava lá fora, daí eu via que as plantinhas e tudo no universo era tudo conectado com a gente. Que a energia das coisas é a mesma energia que a gente, sabe?
aquela imagem que eu botei ali, ela descreve muito bem o que eu tava sentindo. E eu fui nisso, aí depois eu fui lá pra dentro de novo e eu ficava só assim, só andando e sentindo as coisas e curtindo a música. Eu fiquei muito mais curtindo essa sensação. E às vezes vinha vontade de vomitar, mas eu já sabia que era coisa da minha cabeça. Eu falei, não vou ficar pensando nisso. E aí o efeito já começou a passar, eu já comecei a voltar ao normal. Isso era metade da cerimônia. E aí o Guilherme sentou do meu lado, o Guilherme começou a conversar comigo, eu fiquei lá conversando com ele queria desabafar, sabe? E eu fiquei só escutando o que o Guilherme queria falar. E aí, nisso, já começou a passar completamente meu efeito. Depois eu sentei lá na frente, fiquei escutando a música. E aí eu percebi, eu tava só um pouco dentro da força, mas... E a minha mãe ali tentando descrever o que ela tava vendo, só que eu não tava vendo a mesma coisa. Mas eu ainda tava sentindo um pouco daquilo, mas eu já tava muito consciente. Eu já não tava mais vendo os desenhos que eu via no rosto das pessoas. Eu não tava mais sentindo tanto aquela energia, tava bem de leve. Eu já tava muito voltando ao normal. E eu até poderia ter pedido pra tomar a terceira dose pra voltar mais pra força. Para a minha primeira vez, está ótimo. Eu não preciso mais do que isso. Eu fiquei com muita vontade de tomar a terceira vez. Mas como eu também tava com muita vontade de vomitar, e agora eu me arrependo. Eu deveria ter tomado a terceira dose e não ter ficado com medo de vomitar. Porque realmente precisava ter limpado aquilo. Eu precisava ter limpado toda aquela energia que eu não quis limpar de uma vez. Eu segurei muito pra não vomitar de novo. Só que eu deveria, né? Enfim, eu não tomei a terceira dose e deixei passar todo o efeito. E aí eu fiquei lá só deitada, abraçada com a minha mãe, assim, minha mãe deitou no meu colo, ficou abraçada comigo, conversando um pouco, olhando, e a gente só escutando a música. Ela até tentou descrever um pouco o que ela tava vendo. E aí eu fiquei só escutando a música, porque realmente as músicas são lindas. Aí o Guilherme veio, sentou do nosso lado, a gente se abraçou os três, assim, e ficamos um pouquinho. Depois o Guilherme levantou, saiu, foi ficar lá com o Francis. E aí ficou eu e minha mãe ali um tempo de novo vendo a música. Aí eu fiquei, minha bunda tava doendo, né? Eu levantei, caminhei mais um pouco pelo lugar. Quando acabou a cerimônia, ela falou aqueles versos lindos sobre o espírito André Luiz. Falou mais algumas coisas sobre a pandemia, né? Sobre a energia das coisas. Cantou mais uma música bem bonita e depois, pro final, todo mundo sentou e fez ali só uma confraternizaçãozinha. Todo mundo contou um pouquinho da sua experiência. Quem quis falar, né? Nem todo mundo quis falar. Mas muitas das pessoas se sentiram à vontade, porque a energia do ambiente era muito boa. Eu também falei, contei um pouco, sabe? E foi lindo, é lindo. As pessoas que estavam lá, as pessoas que... Eu agradeci todo mundo, eu adorei estar lá, eu adorei fazer parte daquilo. Eu pretendo realmente voltar mais vezes pra fazer aquilo, pretendo mesmo, porque assim, eu tenho certeza que eu tenho mais coisas pra aprender e mais coisas pra vivenciar. Vocês vão escutar o da minha mãe, vão escutar o do Gui, vão escutar o do Francis, e vocês vão ver que a minha experiência foi muito diferente. A minha experiência foi muito mais natureza, ver a importância da natureza e ver e sentir essa questão do universo, da energia do universo com a minha, que a gente é tudo a mesma coisa. E depois, no final, ele dizendo assim, a Samantha e o Pedro que estavam cantando, eles dizendo assim, gente, foi lindo você sentada aqui na frente dançando. Foi lindo, porque aquilo realmente estava no ritmo da música, aquilo era realmente o que a música estava tentando dizer. E eu simplesmente não estava fazendo aquilo porque eu queria, eu simplesmente sentia que era aquilo que eu devia fazer, e o meu corpo se movia sozinho. Eu sinto que foi lindo. Eu não vi, óbvio, porque sou eu a primeira pessoa, mas todas as pessoas que estavam em volta, que viram eu dançando, falaram que foi linda a maneira com que eu dancei, que eu me movimentei junto com a música, sabe? Então eu acho que a minha experiência foi linda, foi super válida, e eu indico, super, super, super indico pra quem quiser fazer, porque olha, gente, é maravilhoso, vocês vão se tornar outros seres humanos, vocês vão se tornar pessoas muito melhores. Claro que às vezes tem pessoas lá que vão resolver traumas de infância ou coisas muito pessoais e dói, porque a gente não quer resolver às vezes certas coisas da nossa vida que a gente tem medo de resolver. Por isso que a ayahuasca tem essa coisa, a gente não quer resolver isso, mas a gente vai, é sério, a gente precisa. O mundo de hoje tá chamando cada vez mais a gente para evolução. Quem tiver perdido nisso, só ficar preso no material, só preso em coisa superficial, gente, isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Isso aqui é uma roda de samsara, gente. Se vocês não vão aprender nessa vida, vocês vão voltar na próxima vida pra fazer de novo. Pensem, larguem de mão um pouco, por favor, essa questão do materialismo, do superficialismo, gente. Vamos evoluir, vamos tentar evoluir a gente aqui dentro, aqui dentro. Cada dia a gente tem que tentar ser uma pessoa melhor, tratar as pessoas melhores,
ter um pensamento positivo todo dia. Porque mesmo que a gente não seja uma pessoa ruim, mas que a gente pense coisas ruins ou fale coisas ruins, isso tudo vai ficar anotado, gente. E tudo isso a gente paga depois. Então vamos tentar evoluir, gente. Vamos tentar ser pessoas melhores cada dia, porque só assim a gente pode salvar esse mundo dessa maldade que tem. O mundo tá preso em muita maldade, em muitos corações frios, e a gente precisa salvar esse mundo. Tem tanta gente boa espalhada por aí, mas tem medo de ser quem é de verdade, por medo do que as pessoas vão falar, não importa o que o coleguinha do seu lado vai falar. Não tente se diminuir para caber no espaço apertado que o outro cria de você. Seja você mesmo, seja essa pessoa linda que tem dentro do seu coração. Seja você mesmo. Só assim você vai ser feliz. Não tenha medo do que as outras pessoas vão falar. Esses corpos ficam pra trás. A gente não leva nada dessa vida. A gente não leva casa, carro, diploma. Não leva nada. A gente só leva as emoções, memórias e laços que a gente criou com as outras pessoas. Tudo que a gente faz nessa vida, a gente não leva. A gente só leva essas coisas. A gente só leva a nossa emoção, os nossos laços, as coisas que a gente faz pros outros e que a gente recebe. Porque a colheita, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, pensa bem no que você está plantando agora, porque um dia você vai colher esses frutos. E assim, tente plantar a coisa mais linda do mundo, tente plantar uma flor nesse mundo, para deixar esse mundo mais bonito, tá? Gente, eu agradeço muito por vocês terem me ouvido, quem assistiu chegou até o final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Dizem que depois de um tempo a gente vai lembrando de mais coisas da nossa experiência, conforme o tempo vai passando. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu prometo que eu venho contar pra vocês. Mas por enquanto é só, tá? Eu agradeço de coração pra quem tenha vindo me escutar e eu espero que um dia você tenha coragem de tomar também. Obrigada, gente. Tchau. Não esqueça de curtir, comentar e seguir o nosso canal, porque isso ajuda bastante. A gente quer levar essa mensagem pra muitas pessoas que precisem ouvir o que a gente tem pra dizer. Tchau!